Boa tarde, amiga. E Reis, que graça! Gente, eu quero saber se vocês estão ouvindo direitinho, tá vendo a transmissão, porque tudo novidade, né? Seu Fernando veio com essa ideia ontem pra gente e tudo muito novo, né? De ontem pra hoje a gente preparou tudo isso aqui e não é fácil. O slide também dá pra ver, Regiane? Boa tarde, Esther. Que bom que você tá aqui. Tá conseguindo ver o slide? Tá sim, tudo legal? Ah, que bom, Regiane, que joia. Esperar mais uns 2 minutinhos pra gente começar o evento. Um bate-papo, tá, gente? Sobre preparação mesmo dos ambientes de trabalho para chegada, né, da Covid-19. Seja o ambiente home office, seja o ambiente empresarial, a gente vai atuar nas duas nuances para dar um feedback legal. Esperar mais um pouquinho. Que ótimo, vamos esperar só mais um pouco. Eu entrei uns minutinhos antes para fazer um teste, ver se ia ficar tudo bacana, se ia dar tudo certo. Joia, gente. Boa tarde, professor Djalma. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Carlinha. Gente, tudo novidade. Maicon, boa tarde. Tudo novidade isso aqui, viu? A gente entrei uns minutinhos antes para a gente poder fazer um teste, mas vamos lá. Essa pandemia veio só trazendo novidades pra gente, né? Quatro e um. Bom, gente, então já que já são 4 horas, vou começar aqui o nosso bate-papo, né? Boa tarde para quem está entrando agora conosco. Vou começar o nosso bate-papo aqui, tá? Você consegue ouvir a gente? Não, Djalma, não consigo te ouvir, eu consigo ler o chat, né? Eu consigo ler o seu chat aqui, tô acompanhando todos vocês pelo chat, mas não consigo ouvi-los, não. Mas pode mandar aqui no chat que eu consigo responder e falar que tá tudo em tempo real, tá? Consigo acompanhar direitinho. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês que estão aqui. Meu nome é Karen, tá? Sou instrutora do Firjan Senai, aqui na cidade de Volta Redonda, tá? Atuo com curso técnico, qualificação e aprendizagem também, com a especialidade em segurança do trabalho, tá? Então, eu trouxe aqui um slide para a gente poder direcionar melhor a nossa apresentação, tá? O tema do nosso bate-papo aqui dessa tarde, tá? Nada cansativo, tá, galera? É um bate-papo para a gente poder mesmo trazer a atualidade desse preparo, tá? Com dicas simples, fáceis, tá? Então, o tema é preparando o local de trabalho para a Covid-19. Como eu comecei falando, né? Esse local de trabalho, tanto a nossa empresa, tá? Para aqueles que estão precisando frequentar a empresa, seja por quadro reduzido, intercalamento de turnos, né? Ou para nós que estamos em home office, tá?
Então, esse preparando o local de trabalho para a Covid-19. Então, vamos lá. A gente já tem ouvido demais, né, sobre o boletim do coronavírus, a expansão, a disseminação. Mas como esse vírus, ele se dissemina, né? Como a Covid-19 se dissemina? A Covid-19 é uma doença viral, né? E ela tem um comportamento similar ao da gripe, tá? Então, como que vai acontecer essa disseminação no ambiente? Através da nossa fala, né? Pela nossa fala e pela nossa respiração, nós exalamos gotículas, tá? Tem a clássica tosse e o espirro, ok? E aí, o que acontece? Essas gotículas disseminadas, elas podem encontrar qualquer superfície do nosso trabalho, né? Seja teclados, computadores, mesas, chaves, né? Assim como as outras pessoas, caso o isolamento não aconteça no distanciamento adequado, né? Então, vamos entender aqui um pouquinho sobre o alcance dessas gotículas, tá? E aí, segundo os dados ali, ó, esse infográfico que vai aparecer na tela, é lá da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, né? A prefeitura que fez essa publicação. E ele mostra o raio de alcance das gotículas quando nós falamos, tossimos ou espirramos. Então, para a gente ter uma ideia, só a fala e a respiração, elas têm um alcance de 1,5 metro de gotículas. Então, essa aglomeração dentro de bancos, filas, supermercados, né? Só da fala, 1,5 metro já é o mínimo tolerado. A tosse tem um alcance de 2 metros. E o espirro, gente, alcança 6 metros. E aí, o que acontece? Às vezes você está no seu local de trabalho e aí, de repente, você espirrou, né? Tomou ali as suas precauções, mas espirrou, né? E aí você vai e limpa a sua superfície da mesa. Só que você alcançou também a mesa do seu colega. 6 metros é uma distância muito longa e às vezes a gente não tem essa noção da abrangência, né? Então, a mesa do colega e dos entornos, né, dentro de um raio de ação de 6 metros, também precisarão ser higienizadas. Então, aqui, nesse bate-papo da tarde, nós vamos falar sobre o quê? Desses 4 pontos principais. Primeiro, medidas simples para prevenir a disseminação do vírus no local de trabalho. Medidas simples, de baixo custo, que dá para a gente implantar, seja em casa ou seja na nossa empresa. Como lidar com os riscos da Covid-19 em reuniões e eventos? Sendo necessário reuniões e eventos, como tratar? O que considerar em viagens a trabalho? Da mesma forma, sendo necessário a viagem, como tratar? Como se comportar? Como fazer o pré-viagem, durante a viagem e o pós-viagem? E, por fim, preparando o local de trabalho com a chegada da Covid-19. Ela chegou no nosso local, entrou, está no nosso ambiente de trabalho e como lidar para que nós consigamos aí minimamente, né, dentro das condições e restrições do ambiente, continuar trabalhando, tá? Então vamos lá, vamos começar com as medidas de baixo custo que ajudarão na prevenção da disseminação do vírus, causador da Covid-19, no seu local de trabalho, tá? Então essa proteção, ela vai envolver o quê? Proteção dos clientes, dos funcionários e dos fornecedores, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Garantindo a higienização regular, tá? Como que é feito essa higienização? Né? Segundo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é higienizar as superfícies com solução desinfetante de água e água sanitária e ou álcool 70%, no mínimo, né? Com um percentual menor do que 70%, ele não tem essa eficácia, tá? Onde que a gente tem que ter o cuidado de lembrar de fazer essa higienização? Mesas, cadeiras, maçanetas, que são extremamente esquecidas, telefones, teclados dos computadores,
chaves, superfícies em geral. Sempre lembrando, gente, daquele infográfico lá no começo. O raio de alcance. Um espirro alcança até 6 metros. Né? Então, que a gente tenha essa noção de higienização dentro do possível raio de alcance. Outro modo, também de baixo custo para prevenção, é a lavagem correta e regular das mãos, seja pelos funcionários, seja por fornecedores e pelos clientes, né? E aí todo mundo está cansado de saber na teoria como é a lavagem correta das mãos. Mas na prática, nem sempre ela é 100% executada. Então, nesse infográfico, a gente consegue aí ilustrar melhor isso, né? Molhar, passar o sabão molhado, né? Nas mãos, esfrega a palma, depois esfrega entre os dedos, esfregue o dorso, né? O dorso da mão, a parte de cima. Lavar bem os punhos, né? Enxaguar e secar no papel descartável, tá? Você que é gestor, empregador, você pode facilitar esse processo para os funcionários da sua empresa, mostrando visualmente através desses infográficos, através desses pôsteres que podem ser colados no local de higienização. Onde que você consegue esses pôsteres? Olha, a Organização Pan-Americana de Saúde tem disponibilizado pôsteres e infográficos já prontos para diversas etapas dentro desse conjunto, né, de ações que são necessárias para evitar a disseminação do Covid-19. Então, infográficos como esse, por exemplo, você encontra no site da Organização Pan-Americana de Saúde. Eles estão atualizando constantemente. Eu deixei até o link aqui embaixo e nas referências também tem todos os links, tá? Então, além da gente ensinar como lavar corretamente as mãos, né? Reensinar, vamos chamar assim, eu preciso garantir que todos tenham acesso aos locais para lavar as mãos com água e sabão. Todos que estão envolvidos ali em cima, funcionários, fornecedores e clientes. Outra forma é garantir a instalação de álcool 70 também nos locais de acesso a todos na empresa. E bem como garantir o reabastecimento desse álcool 70, tá? E a colocação dos infográficos, que foi como eu expliquei, a gente tem disponível aí no site da Organização Pan-Americana de Saúde. Outra forma simples e de baixo custo que nós podemos empregar na nossa empresa, bem como no nosso ambiente residencial, é o quê? Promover uma boa higiene respiratória no local de trabalho. Como que a gente faz uma boa higiene respiratória no local de trabalho? Primeiro, se você estiver em aglomeração, utilizando corretamente as máscaras. E segundo, na medida do possível, né? Porque a gente sabe que tem empresas que trabalham com situações de poeiras, enfim, qualquer tipo de material particulado que pode ser liberado, né? Mas na medida do possível, mantenha seu ambiente laboral arejado. Abra portas, janelas, porque você consegue manter o ar em circulação e mantê-lo sempre renovado, né? Em relação à colocação das máscaras, eu coloquei um outro infográfico que você também pode encontrar no site da Organização Pan-Americana de Saúde, e entre outras, tá? Mas é porque lá a gente já sabe que é regulamentado e tá ok, né? Então, a gente tem aqui algumas particularidades em relação à utilização das máscaras faciais, né? Primeiro, dentro das empresas, nós precisamos disponibilizar essas máscaras faciais, treinar a correta utilização, exigir e fiscalizar o seu uso. E o que seria essa correta utilização de uma máscara facial? Primeiro, pode acompanhar aí pelo infográfico. Não deixe o nariz exposto. A gente sabe que a máscara ela é incômoda. Por muito tempo ela se torna assim incômoda. Mas para os momentos de diálogo, outras pessoas na sala, dentro do ambiente de trabalho, é necessário que você fique com a máscara o tempo todo de forma correta, cobrindo nariz e boca. Precisou um pouquinho, está muito cansado? Vai no banheiro ou procura uma área externa para você, né, tirar um pouco, respirar um pouco melhor. Nunca tire
a máscara e deixe-a no queixo. Por quê? Justamente por conta das gotículas. Nós vimos lá no começo o alcance. Então, você pode ter recebido, né, isso ter ficado na sua pele, por exemplo, e aí depois você sobe essa máscara e você traz as gotículas para a sua região de mucosa, ou seja, ela vai adentrar pelas suas narinas, pela sua boca e atingir o sistema respiratório. Da mesma forma que você também não deve tocar na frente da máscara. Por quê? É um tecido poroso, justamente para te permitir a respiração. Então, se você toca, você tem grande chance de respirar essas gotículas, ok? Então, quando for movimentar a máscara, retire, né, remova e coloque somente pelos elásticos, ok? Lembrando, gente, que esses primeiros exemplos, né, esses primeiros exemplos de medidas são medidas simples, de baixo custo, que podem salvar vidas, mas precisam ser feitas de formas corretas e com constância. Não adianta a gente lavar a mão só uma vez ao dia, lavo direitinho de manhã, no resto do dia eu só passo, sai correndo. Assim a gente não vai conseguir alcançar a não disseminação do vírus no local de trabalho. E quão logo nós voltarmos às atividades laborais, para todos, para um país inteiro, isso vai ser muito mais valioso. Agora, falando do ponto dos eventos. Como lidar com os riscos da Covid-19 em reuniões e eventos? Então, como os empregadores e os organizadores desses eventos, eles precisam agir? Primeiramente, é entender se esse evento presencial ele realmente precisa acontecer de forma presencial. Se houver a possibilidade de fazer uma webconferência, opte pela webconferência. Nós temos aí agora disponíveis diversos canais, né, diversas plataformas que conseguem atender essa demanda atual, né? Temos o Teams, tem o Meet, tem o Hangout, o próprio WhatsApp, né? Então a gente tem aí bastante suporte para que essa comunicação por webconferência seja facilitada e aconteça de boa qualidade. Agora, se essa reunião, esse evento, realmente precisa acontecer de forma presencial, o primeiro ponto que a gente precisa entender é: tem como eu reduzir esses presentes, né? Será que todo mundo precisa realmente estar fisicamente ali? Vamos supor que seja uma situação de assinatura de documentos, documentos importantes, dos quais não podem, por exemplo, ser escaneados, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos trazer de forma presente os envolvidos diretamente a essa assinatura, por exemplo, tá? E aí os demais, se for possível, aparecem através das webconferências, tá? E aí a gente precisa tomar alguns cuidados quanto a essas situações empresariais. Sala ampla e o mais arejado possível. Eu preciso disponibilizar suprimentos de higienização para todos, para o quantitativo total que eu vou ter de presença. E manter o distanciamento dentro dessa reunião. Então, no mínimo ali, entre 1 metro e 1,5 metro, que é o alcance das gotículas através da fala, como nós vimos lá no infográfico no início da apresentação. Todos utilizando máscara facial da forma correta, cobrindo nariz e boca, como vimos também anteriormente, e informar àqueles que virão presencialmente que, em caso de quaisquer sintomas gripais, não compareçam, tá? Porque até que se faça teste, até que se entenda essa sintomática, se será progressivo, né, de um Covid-19 ou não, vamos evitar esse contato, tá? Então, sendo necessário uma reunião presencial, aqui estão os principais pontos a serem abordados. E aí, estamos ainda falando dessa reunião e vamos pensar agora num pós-reunião. Desde o começo dessa pandemia, é esperado que as empresas já tenham elaborado um PRE,
que é um PRE? Um plano de resposta à emergência, tá? Então, vamos pensar aqui na situação da reunião que a gente falou anteriormente. Caso algum participante do evento, da reunião, apresente posteriormente sintomas da Covid-19, como proceder, né? Então, o que a gente precisa fazer? Quando formos marcar qualquer tipo de evento, reunião, vai ter um mínimo de aglomeração, nós precisamos ter o telefone celular atual de todos os envolvidos, todos os participantes, e-mail desses participantes, o endereço de onde esse participante está hospedado, né, durante esse momento de pandemia. Algumas pessoas não estão nos seus endereços domiciliares regulares, né? E a empresa tem que tomar o cuidado de aprovar com antecedência a um evento, por exemplo, com algum parceiro do seu plano prestador de serviços de saúde e ou Secretaria de Saúde local, a realização de testes, tá? Se algum colaborador apresentar sintomas da Covid-19 pós uma reunião, pós ter estado na empresa, pós ter trabalhado e, de certa forma, convivido com outras pessoas da nossa empresa, é necessário que esse colaborador realize testes, né? E os demais fiquem sob aviso. Então, eu preciso garantir, dentro desse plano de resposta à emergência, que todos os colaboradores, né, todos os participantes, recebam as orientações adequadas, tenham conhecimento desse plano, né? Sejam orientados a fazer o teste em caso de apresentação de sintomática, bem como manter o auto-isolamento social residencial. O que é esse auto-isolamento residencial? É quando a pessoa está sob suspeita de Covid-19 ou ela está aguardando testes ou o teste já saiu, né? O que acontece? Essa pessoa fica dentro da sua residência, mas isolado dos que também ali estão, né? Então, ele fica num quarto separado, tendo as refeições de forma separada, né? Fazendo as suas higienes de forma separada. E a higiene dentro de casa muito mais atenta em relação a isso, tá? E a Organização Pan-Americana de Saúde pede que também fique durante o período de incubação do vírus, que até então que eles estão orientando são 14 dias, né? Esses dados de telefone celular, e-mail, endereço atual, eles precisam permanecer arquivados por no mínimo um mês, para poder auxiliar as autoridades de saúde pública em caso de possíveis contatos, tá? Caso dê positivo, nós vamos precisar mapear todas as outras pessoas que também estavam envolvidas nesse evento, para que elas fiquem em isolamento, realizem os testes, façam os devidos procedimentos, tá? Essa imagem desse folder você também encontra no material disponível para download no site da Organização Pan-Americana de Saúde, mas é uma forma de você, empresa, você empregador, desenvolver o seu plano de resposta a emergências e disseminar a todos os colaboradores, porque fica uma forma clara, simples, né, de fácil manuseio e de fácil entendimento a todos. Então fica uma dica de exemplo. Agora vamos falar em relação às viagens empresariais. O que considerar quando você e ou o seu funcionário, né, precisam viajar, né? De novo, a gente faz aquela primeira pergunta. É realmente necessário? Não tem como adiar? Se realmente é necessário, então vamos ter as medidas do antes, durante e o depois, né? Antes de viajar, o que a gente precisa ter em mente? Se informar acerca das condições de disseminação do vírus no local de destino. Então, o que eu vou encontrar quando eu chegar? O que me espera no meu local de destino, tá? Eu preciso saber quais são as orientações e procedimentos locais, porque a gente sabe que cada prefeitura está decretando as suas condições de isolamento, seus procedimentos diante da disseminação. Então, a gente precisa entender como está a situação no meu local de chegada, né? Treinar os envolvidos na viagem sobre os cuidados obrigatórios. Quais cuidados obrigatórios?
esses que a gente viu anteriormente, sobre como estão sendo orientadas as pessoas daquela comunidade, daquela cidade, daquele local para o qual nós estamos nos destinando. Ter um PRE para viagens. É interessante que o nosso plano de resposta a emergências, ele já consiga englobar todas as nuances, né? Seja uma viagem, seja um evento, o próprio home office, tá? Ter um PRE exatamente para chegada, para estadia e para o retorno à residência, tá? Por quê? Quando nós retornarmos à residência, nós temos que ter um outro cuidado de não termos trazido nada, né? Então, tem um outro procedimento pós. Não enviar colaboradores que se enquadram no grau de risco de agravamento da doença. Nós sabemos que existe uma margem ali de grau de riscos, né? Fala-se em pessoas, doenças cardíacas, hipertensas, que mais? Obesidade, né? Diabetes, enfim, pessoas que já possuem outras comorbidades que podem fazer com que você precise de internação, de atendimentos hospitalares um pouco mais específicos em caso de contrair a Covid-19. A grande maioria da população pode contrair o vírus e pode passar e se recuperar bem por ele. Mas alguns que se enquadram nesse grau de risco podem precisar de intervenções hospitalares um pouco mais específicas, né? E é esse o grande motivo do achatamento da curva. Providenciar recursos para manter a higienização durante o trajeto, ou seja, sabonete de mão, né, de bolsa, álcool em gel, lenços de papel que o colaborador possa transportar na bolsa para manter a sua higienização durante esse percurso, né? Então a gente já providencia todo esse kit antes de viajar. Estamos em viagem. Durante a viagem, o que fazer? Bem, orientar os colaboradores a manter a correta higienização das mãos regularmente. A palavra-chave é essa, regularmente, constantemente. Não dá para fazer uma vez só. Respeitar o distanciamento exigido e ou permitido pelo transporte utilizado, tá? Se for um avião, se for um ônibus, se for um veículo, um carro de passeio, né? Então, a gente vai fazer dentro das limitações de cada meio de transporte, né? Garantir que os funcionários tenham conhecimento do plano de respostas à emergência para viagens, né? Como proceder, a quem avisar em caso de ocorrência de sintomas, tá? E garantir que os colaboradores sigam as instruções das autoridades locais, ou seja, se lá atrás eu já passei para esse colaborador como está o cenário da cidade destino que nós estamos, né, nos direcionando, então eu preciso garantir que ele cumpra essas orientações das autoridades locais. E aí a gente tem o pós-viagem, né, o retorno. Então, o que a gente precisa analisar nesse momento? Primeiro, monitorar os sintomas desse colaborador que fez a viagem por no mínimo 14 dias, que é o período de incubação desse vírus, tá? Caso apresentem quaisquer sintomas referentes à Covid-19, praticar o auto-isolamento domiciliar e contatar a empresa e seguir o PRE, o Plano de Resposta à Emergência, para o caso de possível contaminação. Como a gente viu lá atrás, realização de teste, auto-isolamento, né? E realizar o teste conforme a orientação do próprio plano. E aí a gente pensa agora um pouquinho em preparar, de fato, o ambiente laboral com a chegada. Então, o Covid chegou, e o que a gente vai fazer dentro do ambiente laboral? Mais uma vez, eu ilustro aqui para vocês um folder, né, desse estilo de 3 abas. É um folder muito simples, tá? Você consegue fazer ele na própria tamanho de folha ofício, né? Dobrar em 3 abas, tá? Super simples, fica mais didático e fica mais ilustrativo para todos os colaboradores consigam, né, compreender, de modo que todos consigam compreender. E aí,
Vamos falar um pouquinho, preparando o local de trabalho, né? Vamos falar um pouquinho do home office, que é o que mais tem acontecido, né? Diante dos gráficos das adequações das indústrias, né? Segundo a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, a gente tem maior número de colaboradores, as empresas optaram por colocar em home office, né? Mais até do que número de demissões, tá? Então, como orientar os colaboradores nesse novo formato de trabalho, né? Quais as medidas de segurança devem ser adotadas? Eu preciso, como empregador, entender como está acontecendo essa rotina do meu funcionário em casa, porque tão logo esse funcionário vai retornar, né? Ou constantemente ele pode precisar fazer visitas, né, na empresa, comparecimentos presenciais, esporádicos. E aí, se eu não garantir que ele está fazendo todos os procedimentos adequados, eu posso estar trazendo uma contaminação para o meu ambiente de trabalho, tá? E eu preciso que ele retorne saudável. Então, a gente precisa dessas orientações. E aí, segue aqui alguns pontos que entendi como principais. Primeiro, treinamento tecnológico. Depois, rotina de higienização, cuidados ergonômicos e planejamento. O que seria esse treinamento tecnológico? Ora, a sua empresa pode ter funcionários de diversas faixas etárias, né? E a pandemia nos pegou, de certa forma, de surpresa. Nem todos os colaboradores estão familiarizados com a utilização de tecnologias para o trabalho, né? Então, a gente precisa minimamente oferecer treinamentos autoinstrucionais de como manusear essas plataformas informatizadas de trabalho. Nem todos os colaboradores vão ter essa familiaridade de estar o tempo todo conseguindo visualizar o e-mail, de conseguir entrar numa reunião online, de fazer talvez um download de um programa, enfim. São necessidades que agora estão muito evidentes, né? Mas que os colaboradores precisam dessa determinada orientação. Promover uma rotina de higienização. Garantir que esse colaborador se conscientize que em sua residência também ele precisa tomar os cuidados domiciliares, né? Quais seriam os cuidados ergonômicos, né? O que é a ergonomia? A ergonomia trabalha com o conforto do trabalho, né? A ergonomia está inclusa na norma regulamentadora número 17, né? E a palavra-chave da ergonomia é o conforto. O que envolve ergonomia? Muitas das vezes as pessoas pensam só na postura, mas nós temos também o nível de iluminação, nós temos também o nível de ruído, nós temos também o nível de temperatura, né? Além das questões posturais, e que agora elas podem se agravar. Por quê? Porque esse ambiente residencial, ele não estava todo preparado para virar um ambiente de trabalho, né? Muitos de nós podem não ter um escritório em casa e estão se adaptando dentro do que podem, né? E aí a gente tem as possibilidades aí de desenvolver quaisquer tipos de doenças ergonômicas, né? Questões posturais, começar a ter muita dor na lombar, porque às vezes fica muito tempo sentado. Então, dar as orientações, questão de ajustes de cadeiras, das mesas, a própria iluminação do ambiente, né? Para atuar aí no home office, de modo a manter essa saúde laboral do colaborador, né? Orientá-los de que ele não pode passar muito tempo sentado, ele precisa levantar, esticar as pernas, esticar os braços, fazer uma ginástica laboral, né? Passar essas orientações. Planejamento. O que seria esse planejamento? Para que esse colaborador não tenha a sensação de que ele está 24 horas trabalhando. Ele precisa ter um roteiro, um planejamento, né? Então, oferecer um roteiro de atividades para o colaborador com a delimitação dos horários e dos intervalos seria ótimo. Você pode fazer uma planilha, né? Você empregador, você empresa, pode fazer uma planilha
e enviar de modelo para esse funcionário, para que ele preencha e coloque ali no seu local ali onde ele organizou para ser o seu ambiente de trabalho nesse home office, que ele consiga se nortear por aquele planejamento, né? Outra situação muito importante, oferecer apoio psicossocial. A população inteira passa por uma perturbação psicossocial em diferentes níveis de intensidade e gravidade, o que pode ultrapassar a capacidade de enfrentamento da maioria, né? Então, nesses tempos de isolamento social, todos estão muito tensos, preocupados, né? Aqueles que têm pessoas com graus de risco nas suas casas estão mais preocupados, sim, né? E isso faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, né? Aumentem um pouco mais esse nível de emoção dentro das suas casas, né? E que isso de alguma forma possa ser transmitido aí para o próprio home office, né? Então, o que a gente recomenda nesse momento? Você, empregador, acompanhar regularmente o bem-estar da sua equipe, deixando-os à vontade para expor o seu esgotamento mental e a sua capacidade laboral. Seja um gestor que transmita confiança. Então, é muito importante nesse momento que a sua equipe se sinta acolhida e se sinta capaz de se abrir, de falar alguma situação que a incomoda, algum medo, né? Seja porque alguém da casa já foi desligado, seja porque alguém da família já pegou Covid, seja porque alguém da família se encontra internado, seja porque tem um enfermo em casa. São inúmeras as preocupações. Aqueles que estão trabalhando ficam apreensivos, com medo de se estarão ou não trabalhando posteriormente. Então, tudo isso vai deixando as pessoas muito vulneráveis, né? A Fiocruz disponibilizou um manual de recomendação para os gestores, que é a saúde mental e a atenção psicossocial na pandemia. Então, muito interessante, você também consegue fazer download no site da Fiocruz de Brasília, né? E o material está bem interessante, é um PDF simples, fácil de ser entendido e fácil de ser aplicado. Outra recomendação que a Fiocruz também faz é: empresa, transmita conhecimento sobre a doença, bem como o uso adequado dos EPIs. Isso é premissa para a estabilidade emocional da equipe. O que isso significa? Quanto mais informado eu estou, mais tranquilo eu fico. O conhecimento traz essa calma, traz essa baixa de ansiedade, né? Então, que você consiga fazer boletins informativos periodicamente, se não diariamente, né? Algumas pessoas podem se sentir, vamos dizer assim, sobrecarregada de informações, né? Mas a grande maioria se sente mais calma quando tem ciência daquilo que realmente, né, que está enfrentando de fato, né? Então, essa informação, ela é premissa para essa estabilidade emocional das pessoas, tá? Você, empresa também, ofereça uma comunicação sempre assertiva e atualizada, porque isso ajuda a atenuar, diminuir as preocupações. Dentro do possível, alterne colaboradores entre atividades de baixa e alta tensão. Então, às vezes, atividades que exigem demais, né, que podem gerar muita tensão nesse colaborador. Será que eu consigo fazer um intercalar aí de turnos, né? Reconheça os esforços feitos e estimule o incentivo mútuo entre os profissionais. Sabemos que todos estamos nos empenhando muito para manter as empresas trabalhando, né? O empenho é geral, é da equipe. Então, você, empresa, sempre reconheça esses esforços e estimula esse incentivo entre os colaboradores. Mapeie e divulgue ações de cuidado à saúde mental. Por exemplo, fazer nesses boletins aí de informações rotineiras
apresentar onde está tendo suporte psicológico online, onde está tendo teleatendimento para suporte psicológico, ou fazer algum tipo de atrelamento ao plano de saúde para suporte psicológico durante e pós a pandemia. Tudo isso é medida de atenção psicossocial ao colaborador nesse tempo. Uma outra situação que a empresa também precisa apresentar é ter um plano de contingência, juntamente com um plano de resposta à emergência. O que seria esse plano de contingência? Contingência, né? O objetivo disso é manter a empresa funcionando, mesmo com um número significativo de colaboradores e ou fornecedores que sejam impossibilitados de comparecimento presencial, né? Então, como que a gente vai fazer para manter essa empresa funcionando? Então, a gente ter um plano de contingência faz parte desse enfrentamento da pandemia. Empresas de médio e pequeno porte que não possuem uma equipe de saúde interna de apoio e bem-estar social, por exemplo, não tem um SESMIT atuante, podem desenvolver parcerias e planos com prestadores locais de saúde e serviço social de qualquer emergência, tá? Até mesmo o próprio serviço público. E sempre buscar orientações legais da sua região. No caso, onde a empresa está instalada e desenvolve suas atividades econômicas, né? A estar atento aos decretos municipais e ou estaduais quanto às orientações atuais daquela região específica, os procedimentos, as restrições, as orientações. E aqui estão todas as referências que a gente consegue, de forma mais atual, trazer o conteúdo. E como você pode fazer para se manter informado, principalmente você empregador, para que você consiga transmitir todo esse conhecimento para os seus colaboradores? Primeiro, no site da Organização Mundial da Saúde, né, a própria Organização Pan-Americana de Saúde, tá? A própria Fiocruz. Nós temos aí inúmeros órgãos competentes, atualizados, que transmitem a informação de qualidade a todo tempo, que você pode repassar para os seus colaboradores, que você pode orientar e utilizar para poder aí dar seguimento às suas atividades laborais, né, respeitando todas as condições impostas, né, as orientações, as obrigações a serem feitas, mas sem deixar de funcionar, que nesse momento também se torna muito importante, né? Era esse o bate-papo que eu tinha com vocês, todos esses temas que abordamos aqui. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, o chat está aberto, tá? Desde já eu quero agradecer a presença de todos e saber se existe alguma pergunta. Então, pessoal, se não temos perguntas, a gente fica por aqui, tá? E a instituição está à disposição para quaisquer esclarecimentos, orientações, inclusive o SESI da sua cidade, né? Você que não é daqui da região, pode orientar também em relação a esses cuidados de saúde, né? Também está disponibilizando em seus sites informativos, infográficos, né? E até mesmo e-books de como enfrentar essa situação. Então, que todos possamos passar por essa pandemia de forma saudável, seguindo as orientações e as recomendações, e que consigamos manter os nossos ambientes laborais em funcionamento, né? Acho que é o que todos queremos.
Então, no mais, eu agradeço todos. Muito obrigada. Estou lendo aqui os comentários, alguns eu consegui responder. Muito obrigada e estamos à disposição, tá? O Firjan Senai agradece.